Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos então continuar falando em mais um vídeo de Eden Zero. A gente vai então ali para o anime e finalmente rolou o que eu tanto queria, mesmo que tenha sido em um único episódio, mas enfim rolou a boa animação que eu estava esperando. Fora ali grandes revelações no decorrer desses últimos episódios, então é por conta disso que a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais que aconteceram nos últimos episódios do anime de Eden Zero. Mas antes de realmente ir ao assunto principal do vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê de que a nave da Eden Zero simplesmente chega ali dentro da Belle Algor na maior destruição possível e as estrelas cintilantes agora irão partir com tudo para cima dos Element 4, enquanto o grupo ali do Chique, Rebecca, Wise ali também junto do Moscou e Rap Pinho vão atrás de meter porrada no Draken. Ou inicialmente, na verdade, era para salvar a Ladilia, mesmo que muita gente critique, porque a personagem não muda muito, mas a gente vê de que rola até um grande plot twist quanto a ela, mas daqui a pouco eu falo quanto a isso, que é ela, mas não é exatamente ela. Mas a gente vê de que no meio do caminho ali, as estrelas cintilantes começam a lutar contra os Element 4, o Laguna, que vai ter um baita do desenvolvimento mais à frente, só mesmo com um pequeno spoiler sobre isso, mas eu creio que ainda deva rolar nessa temporada, que vão ter 24 ou 25 episódios, então provavelmente vai adaptar o arco ali do Laguna, só que isso é coisa só mais pra frente. Mas a gente vê que a luta dele contra a Witch, que por mais que a Witch seja alguém bem tranquila, que não seja muito a favor de violência, se for para proteger a sua família, ela está disposta a meter chibata em qualquer um, e ela humilha completamente o Laguna, que já tem logo de cara os seus poderes inutilizados por conta de que a Witch não iria chorar por teoricamente ser o androide, mesmo que isso em parte seja um tanto quanto mentira, por conta de que a gente vê que, por exemplo, a Pinho chora como um humano de verdade. Então a gente vê de que o Laguna é completamente derrotado, a Hermit lida tranquilamente contra o Fi, que acaba ali tentando superaquecer todos os drones, todos os equipamentos que a Hermit tenta hackear ali da nave do Draken Joey, só que por conta dele ser fogo, ele literalmente vira chamas e o corpo dele fica com a temperatura absurdamente alta. Ela consegue ali rapidamente encontrá-lo ali com um sensor de calor e também depois disso ali hackeia várias armas do arsenal dele e começa a meter bala no Fi. Enquanto isso, a Sister, que ela lutando contra o Daichi, que é um verdadeiro filho da mãe, no fim das contas, ele achando que só porque ficou 60 dias sem torturar, muito mais tempo ali que ele ficou sem torturar do que ali a própria Sister, que estava há 10 anos sem fazer isso, ele achando de que ela estava completamente enferrujada. No fim das contas, ele até tenta torturar a ela, mas no fim das contas ela se deixa ali fazer qualquer coisa com ela, mas depois ela resolve na maior tranquilidade possível. Ela tem o debuff geral, ela consegue acabar com qualquer debuff que coloquem em cima dela. Ele tenta ali prender ela usa o éter dela e simplesmente acaba com esse estado de presa e começa a utilizar o grande poder dela, que é a cura, mas cura em excesso machuca. E é basicamente isso que ela vai fazer com o Daichi. Ela vai torturar ele, mas não ao ponto de matar, e vai continuar curando ele e fazendo isso várias e várias e várias vezes até ela se divertir
divertir pra caramba com ele, então ele claramente se ferrou. Enquanto isso, a Homura luta contra a Clanny, que é até bem interessante por conta de que a gente vê que a personagem ela em alguns momentos demonstra certos surtos de emoção. Ela ali começa de uma hora, de repente ela fica mega desesperada quando vê de que vai falhar, de que o Draken vai absorver ela morrendo de medo, e aí vem até o robozinho que tá ali na cabeça dela como se fosse um enfeite de cabelo dela, tenta acalmar ela. Então fica já esse mistério do o que é que ela tem, algum tipo de doença, algum tipo de trauma muito pesado do passado dela, e isso até começa a fazer sentido ali quando o Jin, que também aparece, ele acaba passando ali pro lado do pessoal da Eden Zero depois de ser convencido pela Sister, porque eles sabem muito bem de que o Jin só estava ajudando aquela falsa Sister porque queria a ajuda dela para curar um certo alguém que bem provável deva ser a Clanny. Mas o que ela tem e como tudo isso vai se resolver, a gente só vai ver isso daí, infelizmente, um pouquinho mais à frente. Mas a gente vê de que vai ser sem sombra de dúvidas bem pesado. Mas enquanto isso, a gente percebe de que a Homura agora tomando, né, ali ela ascendendo ao lugar da Valkyrie com todo o respeito à sua mestra, ela acaba ali com a Clanny, a animação ali, mesmo que sejam lutas bem curtas, na verdade, no mangá cada luta acaba sendo um capítulo, então deu um episódio basicamente, no geral deu um episódio basicamente para todas essas 4 lutas, e a Homura que acaba cortando todo o vento da Clanny, depois derrubando ela e salva a Labilia. Mas a gente descobre de que, mas ela não era para estar teoricamente presa onde estava ali o Draken, toda a prisão que ele tem lá, para que a Rebecca ali, quando fosse capturada, pudesse se divertir, né, entre aspas, ver de que, o Draken me deu aqui a Labilia para fazer o que eu bem quiser, eu posso fazer o que eu quiser com qualquer pessoa do lado do Draken, pronto, ele achando que poderia convencer ela com isso, mesmo que isso de maneira alguma fosse adiantar. Mas a gente vê de que, então, tem 2 Labilias, como assim? A gente vê a explicação um pouquinho mais à frente, mas a Homura salva a Labilia que está escondida aí a mando de uma outra pessoa. Então, terminada ali as lutas contra os membros da Element 4, a gente vê de que o grupo do Shiki acaba invadindo ali o quartel-general, digamos assim, do Draken, quando eles se encontram com o Noah. O Noah, que é basicamente o líder ali, o mestre da guilda lá de Blue Garden, da qual o Shiki e a Rebecca fazem parte, e ele é quem vendeu a Rebecca lá pra Gilst, é ele quem contou ali pro Draken Joey sobre o Cat Leaper, poder que não tinha como ela saber ali, que ainda só iria saber quando o poder despertasse. Então, se ela não sabia, como é que o Noah sabe? Bom, por conta do poder dele, que é basicamente o God Eye, o olho de Deus, que basicamente permite ele a ver tudo no espaço-tempo, que é uma coisa só no geral, segundo a teoria da relatividade. A gente vê de que ele consegue ver tudo do espaço-tempo das diferentes ali, de certa forma, porque meio que existiria, se parar pra pensar, um universo, por conta de que a Rebecca fica pulando ali de linha do tempo em linha do tempo, ela fica pulando alguns segundos pro futuro e muda ali a linha do tempo. O original ali era pra Rebecca ter morrido ali num acidente em que o Rap morreu, mas ela acabou pulando no tempo, e isso não só uma vez, várias e várias vezes. Todos os momentos em que ela teoricamente iria morrer ou estava prestes a morrer, ela pulava ali um pouco no espaço-tempo e evitava a sua morte. E o Noah descobriu isso através do seu poder do God Eye, e ali a gente descobre de que ele, teoricamente, pelo que dá a aparentar, está ali aliado ao meio que governo mundial desse mundo. A gente já viu um pouco ali do Jussi, a gente já viu também a Amira, que daqui a pouco vai ter uma certa importância, mas a gente vê de que basicamente o Noah vem mesmo para ajudar. Ele informa ali através de um holograma explicando toda a situação para Rebecca de que falou tudo isso,
apenas com o intuito de chegar ali no universo 30, que é onde ali a Rebecca está nesse momento. O momento em que a Rebecca desperta os seus poderes, em que ela tem todas as memórias do seu passado sobre o que o Draken vai fazer com ela, sobre as habilidades dos Element 4, as habilidades do Draken, do pessoal que tentou invadir a Elendil. Ela sabe de tudo o suficiente para tentarem parar o Draken Joe. E é com isso que o próprio Noah conta para que eles derrotem ali o Joey. Só que ele acaba não podendo fazer muito mais do que isso, apenas dar as informações por conta dele perder ali a conexão com eles, e também o fato de que ele fica com grande medo por conta de que o Draken Joey, que depois descobre sobre a traição do Noah, simplesmente aponta ali o satélite Blaze que ele roubou ali na temporada passada da Madame Kurelnai lá em Sandial para apontar ali um raio absurdamente grande e com poder de destruição bem maciço para o lugar em que destruiria o planeta com um único tiro. Só que a gente vê ali de que depois, voltando para Eden Zero, a Witch Sister e a Hermit param ali toda essa destruição. Elas, usando o canhão de éter da nave, elas pegam ali, até dão parte do próprio éter para parar ali o satélite, enquanto a gente vê de que o Draken Joey tem ali muito mais tempo de vida do que a gente imaginava. A gente volta ali, tem uma certa explicação quando o Sibir ali do futuro, do presente na verdade, aquele que escapou de Norman antes do cronófago devorar ali uns 50 anos do planeta, e a gente vê de que ele conhece o verdadeiro Draken. O Draken que na época se chamava inacreditavelmente DJ Zumbi, ou também conhecido como Undead Joe, e ele é basicamente imortal de certa forma, porque através da alquimia dele ele é capaz de roubar o tempo de vida de outras pessoas. E isso, depois que é descoberto pelo Wise, ele lembra sobre a sua mãe que morreu de causas não naturais. Ela simplesmente começou a perder ali a saúde dela de uma hora para outra sem explicação alguma, e isso é culpa do Draken Joe, que estava sugando aos poucos a expectativa de vida das pessoas lá de Norman. E até aí a gente mesmo vê de que o Joe estaria vivo há mais ou menos mais de 100 anos, e até ali a gente percebe, tem não que justifique muito ali o fato do Draken ser alguém horrível, mas a gente vê de que ele basicamente era ali cobaia de um experimento de laboratório em que as crianças só viviam até 15 anos de idade, e para a maioria das crianças estava tudo bem, elas iriam já viver o suficiente, elas não podiam fazer nada para fugir. Só que o Draken era alguém bem idealista e até bem parecido com o Chico. Ele queria sair dali, ele queria viver, ele aprendeu ali a alquimia, ele queria ali descobrir mais sobre o mundo, queria viver e inclusive fazer amigos. E quando a gente vê toda essa revelação de que o Draken Joey também tem uma máquina que está sugando o tempo de vida das pessoas da Belial Gor, e que essa máquina está aí dentro, é o ponto-chave ali, se eles destruírem, iria, mesmo que não automaticamente, mas iria enfraquecer ao menos que um pouco o vilão. E é que por isso que é quando eles encontram a Labiria, que na verdade ela não foi torturada nesse universo, por conta de que a verdadeira Labiria aí tá lá em outro lugar, como a gente viu ela sendo salva pela Omura, porque aqui está aí é na verdade a Mira, que é basicamente do governo mundial aí de Eden Zero, a Agência de Inteligência Galáctica, se eu não me engano o nome. E a gente vê de que ela, com a habilidade dela de se transformar, ela não só apenas se transforma quando ela pega também as memórias, os conhecimentos da pessoa, e ela tentou ali se infiltrar na Belial Gor, até mesmo lá no arco de Digitalix, se aproveitando da identidade da Omura para tentar se aproximar ali do bando do Draken, mas no fim das contas ela quer pegar as memórias do Draken, que com isso vai ter provas o suficiente para incriminar ali o vilão de tudo que ele faz, todas as provas o suficiente para saberem onde que ele trabalha, com que ele trabalha, todos os capangas dele. Mas agora ela vem dali, ela já conseguiu informações o suficiente sobre o Draken, mas vê de que se existe uma chance de derrotar o vilão com a ajuda do pessoal da Eden Zero, ela sem sombra de dúvidas vai aceitar isso.
E é por isso que então ela ajuda ali junto também do Jin, que acaba passando pro lado da Eden Zero, como eu havia falado, acaba ali ajudando a destruir, desativar toda a máquina também ali com a Hermit e o Sibir. O Chique, que acaba ali junto de todo o resto do bando da Eden Zero, que está ali sendo encontrado pelo Draken, só que o Chique sozinho decide peitar o Draken, só que o Wise logo vai atrás dele querendo vingança pela morte da sua mãe. E também ali tem toda uma questão que a gente vê que ele guardava um certo rancor do Sibir por conta de que a única coisa que ele tinha da sua mãe era ali um pingente que foi ali roubado pelo Sibir, mas que na verdade isso era mentira, foi roubado por um outro membro ali da gangue deles que acabou colocando ali a culpa no Sibir, e aí eles acabaram se dando mal simplesmente por um baita do mal entendimento ali. Então a gente vê de que até a luta, o Wise é completamente humilhado junto do Chique, quando o Chique de fato iria morrer, os dois até vêm para lutar juntos e tudo, só que eles são completamente humilhados, por mais que eles destruam depois ali a máquina do Draken que estava roubando a expectativa de vida do pessoal, da Belhogor ainda assim acaba sendo meio inútil, porque mesmo que o Draken comece a entrar em colapso, a gente vê de que ele encontra a Rebecca e ele quer o poder dela, o equilíbrio para ali. Como a máquina não vai conseguir durar para sempre, o corpo dele já não está mais aguentando, ele vai voltar no tempo com todas as suas memórias, com o poder da Rebecca, o seu próprio poder, e também ali com a capacidade de reconstruir ali o seu império, e ainda mais rápido do que ele fez. Então, para impedir tudo isso, o Chique, até quando vê o Draken virando um monstro por conta de que o poder dele se descontrola todinho, ele vira uma espécie de gosma gigante, vem para dar um tiro na cabeça do Chique, que começa a se lembrar de tudo, por conta de que a gravidade do Chique não funciona apenas fisicamente falando, ela também funciona em coisas não materiais, não físicas, até mesmo conceitos abstratos de certa forma, e inclusive funciona na própria memória e lembrança. Ele puxa depois as memórias do Draken para si mesmo, sabe agora do passado dele, e também puxa ali as memórias dele lá daquela outra linha do tempo, do universo, vou chamar assim, 29, onde a gente vê de que ele se lembra, e em meio a isso ele ativa meio que o seu modo demônio, o seu modo satã, por conta de que o poder dele ali ele é o atual rei dos demônios, então ele ativa o seu overdrive para partir para cima do Draken. E meus amigos, o nível de poder do Chique é absurdo nessa transformação, e como ele controla a gravidade, ele pode sem sombra de dúvidas criar ali um buraco negro, e ele mete um buraco negro na cara do Draken, e é algo, a animação pra mim, esse momento a gente vendo ali o Wise mega surpreso com tudo isso, o resto do pessoal ali ao redor dele, até mesmo a Pina acaba sendo salva pelo Sibir, quando vem ali toda a destruição da nave, a gente vendo ali, ele salva ela, começa a lembrar sobre o que aconteceu naquela outra linha do tempo, por conta provavelmente de interferência ali do poder do Chique, ou até mesmo por conta dela, ela pode ter algum poder especial guardado, mas a gente vê que o Chique vai puxando cada vez mais e mais coisa com a gravidade dele para dar um socão, um buraco negro imenso na cara do Draken. A cena é linda, a gente vê com um socão de milhões, e o Draken ali ainda tenta ali dar um último soco no Chique, só que o Chique vê de que ele já está velho demais, já é hora de ele dormir definitivamente, com um socão na cara do Draken, e ele termina completamente com a existência ali do vilão, acabou completamente pro Draken, e esse modo ali, overdrive do Chique, meus amigos, que incrível, a transformação de fato foi algo ali, a cena que a bala vem até a cabeça do Chique, o Chique simplesmente manda a bala pro chão antes de acertar ele, e fora também ele sai puxando a memória dos outros, e vinha ali com um buraco negro, sério, enfim, o que eu tanto pedia pra Eden Zero, e eu disse que quando chegasse o momento teríamos uma boa animação, mesmo que a luta tenha sido relativamente curta,
curta, rolou o que eu queria. Mas com isso termina-se o episódio e também esse vídeo. Próximo episódio que aparentemente pelo título já vai iniciar o próximo arco. E eu provavelmente pretendo falar sobre esse próximo arco, que bom, é um bom pontapé inicial para boa parte dos próximos plot twists, que é meio que aqui que começa de fato as grandes explosões de cabeça, que começam na verdade os plot twists, começam os bagulho que, cara, vai só melhorar. Eren Zero daqui pra frente só melhora, mas isso daí já é assunto pro próximo vídeo. Eu vou me despedindo de todos vocês, espero imensamente que todos vocês tenham gostado aqui, então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente a todos vocês, falou, valeus, e eu fui!